especial. Teremos um quadro de marmitas nesse canal. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa. E hoje teremos o segundo vídeo de marmitas desse canal. E agora eu estou preparada, porque eu tenho até roupa para isso. Eu tenho até uma roupa especial para gravar o vídeo de marmita. Porque assim, eu estou muito animada com esse novo quadro. Porque desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu parei um pouco de fazer marmitas por estar sempre fazendo comida nova. Só que quando eu gravei o último vídeo, eu pensei, nossa, eu tinha esquecido a paz de espírito que é você ter comida pronta para 5 dias da semana, almoço e jantar. E você não tem que sujar nada. No dia a dia, você pega ali, só suja o prato e o talher que você vai comer. Gente, isso é muito bom. Então, se você ainda não faz marmita, me conta aqui por que você não faz marmita. Porque comida, no dia a dia, aluga um triplex na nossa cabeça. A ideia desse vídeo é a gente usar a mesma base para fazer pratos diferentes. Usar carne moída e feijão. 5 pratos diferentes para 2 pessoas, então para 5 dias da semana, almoço e jantar. Em 4 pratos a gente vai usar a carne moída, sendo que em 3 deles a base é a carne moída refogada. A gente vai usar uma frigideira para fazer 3 pratos diferentes. E eu vou cozinhando simultaneamente, na ordem que for melhor para a gente otimizar o tempo e os preparos. E também o forno e tudo mais. Então vamos dar uma visão geral dos pratos que a gente vai fazer. Um Rajma Masala. Rajma é como se fosse uma feijoada indiana, mas ela não leva carne. É basicamente um feijão que a gente vai colocar os temperos um pouco indianos, a gente vai bater um pouco no liquidificador para engrossar e vai fazer um feijão assim um pouquinho mais grossinho, sabe? Com tempero indiano. Vamos fazer um Cowboy Beans, um feijão cowboy, que é uma comida típica do sul dos Estados Unidos, bem comum no Texas. Essa comida poderia ser aquelas que tem assim, sabe quando tem aqueles vídeos do TikTok? Que é vídeo de americano, que sai colocando um monte de coisa enlatada, empacotada em uma assadeira, leva tudo pro forno, assim, misturado, e diz que aquilo é uma comida. Porque o cowboy beans nada mais é do que um feijão misturado com uma carne moída. Ele é um misturadão, um mexidão. Parece um pouco um chili com carne, só que os temperos são um pouco diferentes. Ele tem um molhinho um pouco mais agridoce. Então é uma ideia interessante também para variar o feijão. Vamos fazer também almôndegas, que a gente vai servir de 2 formas. A gente vai fazer almôndegas no molho de tomate e aí num dia a gente vai servir com purê de batata e um pouquinho de ervilha. Eu adoro essa combinação. E no outro a gente vai servir como se fosse um sanduíche, que também é uma coisa interessante para quando você quer assim um lanchinho. E vamos fazer um hachis parmentier, que nada mais é do que um escondidinho metido à besta francês. Só que a diferença dele para o escondidinho é que geralmente no escondidinho a gente coloca uma base de batata, carne e cobre com mais batata, e aqui vai ser só a carne e mais batata. Mas você pode fazer também como se fosse um escondidinho, porque não muda nada. E por último, um prato grego chamado papudzaki, que é uma berinjela assada, ela vai ficar bem molinha. E a gente vai rechear com carne moída. Para um dos dias eu vou colocar purê de batata. Para o outro dia eu vou colocar bechamel. E como a gente já vai fazer o purê pro escondidinho, vai ficar bem prático também, porque esse purê a gente vai dividir tanto para servir com almôndega, quanto para colocar também por cima dessa berinjela. Esse prato ele lembra um pouco, assim, ó, quase como se fosse uma releitura do moussaka, que também já tem receita aqui no canal, só que é bem mais fácil de fazer, porque o moussaka você tem que cortar a batata em rodelas, você dá uma fritadinha ali na frigideira, aí corta a berinjela também em fatias, então esse é bem mais prático de fazer. Se você quer aprender a fazer essas 5 marmitas diferentes com carne moída e feijão, ingredientes acessíveis, práticos e marmitas gostosas, já sabe. 2 horas na sua semana, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! A primeira coisa que eu vou fazer é escolher o feijão e levar para cozinhar. Já falei aqui que é importante deixar as leguminosas de molho. Eu deixei de molho ontem à noite e troquei a água uma vez. E aqui eu tô usando o feijão vermelho, que é o mais tradicional, tanto no feijão indiano quanto no cowboy beans. Mas você pode usar qualquer feijão, inclusive o feijão preto, acho que vai combinar bastante também. Para calcular a quantidade de feijão, normalmente eu considero 1/4 de xícara de feijão cru para uma pessoa por refeição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o feijão vai ser usado para 2 pratos. Em cada prato eu considero 1/4 de xícara de feijão para 2 pessoas, dá meia xícara de feijão. Como cada um desses pratos eu estou fazendo para 2 vezes, 1 xícara. E aí, como são 2 pratos, 2 xícaras. Espero que tenha dado para entender a matemática. Eu vou deixar os cálculos aqui se você estiver confuso, mas basicamente eu usei 2 xícaras de feijão cru aqui antes de deixar de molho. E aí eu vou com água, colocar 2 folhinhas de louro, vou levar para cozinhar por 15 minutos
aqui na pressão. Como eu deixei o feijão de molho, ele cozinha mais rápido. Eu também já falei aqui que quando eu cozinho alguma leguminosa, tipo feijão, grão de bico, que eu vou usar pra base para vários pratos, eu faço bem simples, só com uma folhinha de louro, e aí depois eu coloco os temperos. Já vamos levar também as batatas para cozinhar. As batatas vão ser usadas para fazer purê, que vão ser divididos no escondidinho, que é onde a gente vai usar a maior quantidade, e o resto vai ser para acompanhar as almôndegas em uma das refeições e as berinjelas em uma das refeições também. Então, aqui eu tenho 5 batatas médias, eu vou levar para cozinhar com casca mesmo, porque eu já dei essa dica aqui no canal, quando a gente cozinha a batata com casca, a casca depois sai super fácil. Então, se você tem preguiça de descascar a batata, você pode cozinhar ela com casca, depois é só puxar que a casca sai. Demora um pouquinho mais para cozinhar, mas assim, pelo menos, como a gente está cozinhando outras coisas e tem tempo aqui de esperar, a gente não precisa ficar descascando a batata. As batatas a gente começa sempre com água fria. Não é legal começar as batatas com água quente, porque ela fica com uma textura meio esquisita. E aí agora eu vou cortar cebola e alho, que vai na carne moída e que vai também no feijão indiano. E aí pra carne moída, eu vou cortar 2 cebolas. Vou cortar tudo em cubinhos dessa vez. Falei dessa vez como se vocês soubessem do que eu tô falando, né? É porque no outro vídeo de marmitas lá de frango, eu cortei a cebola em meias luas, porque eu falei que ia ficar legal pro preparo. Mas pra esse daqui, eu acho que fica melhor em cubinhos. Essa marmita vai ser mais fácil de fazer do que a anterior, porque nesse caso tem menos coisa pra cortar. E aí pro feijão indiano, ao invés de usar a cebola branca, eu vou usar a cebola roxa. Mas isso tanto faz, pode usar a branca também. É que aí a roxa deixa um gostinho diferente, é o mesmo trabalho cortar a branca e a roxa, então eu quis variar aqui. Vou colocar a cebola roxa pra cá, pra ter espaço aqui pra cortar o alho. Agora o alho vai entrar tanto na carne moída, é bastante carne moída que a gente vai fazer, então eu vou usar mais ou menos uns 3 ou 4 dentes de alho. Vai entrar também no feijão indiano, que vão mais ou menos uns 2 dentes de alho, e eu também vou usar no arroz uns 2 dentes de alho. Inclusive falei no outro vídeo que agora eu tô cismada em fazer arroz só com alho, né? Porque antigamente eu fazia com alho e cebola, mas aí nos últimos tempos tenho feito só com alho e tenho gostado mais. E o alho também vou cortar todo em cubinhos. Gente, não sei o que aconteceu. Comecei a chorar aqui com a cebola, e é difícil chorar com cebola aqui no canal, viu? Mas eu não sei. E olha que essa faca tá afiada também. Se você tem preguiça de cortar cebola e alho, você pode ou cortar tudo de uma vez, ou até usar um processador de alimentos, se você tiver um processador pequeno ou com uma quantidade realmente maior. E aí você pode deixar na geladeira pra semana, ou até congelar. E aí, principalmente o alho, é bem fácil, porque mesmo congelado, ele não gruda. Você consegue pegar com uma colherzinha só a porção que você quer usar. Vou colocar o arroz para cozinhar. E no outro vídeo lá de marmitas, eu já dei um pouco mais de detalhe de como eu faço o arroz. Bem fácil, eu não meço a água nem nada, eu só vou vendo como vai ficando. Então, se você quiser mais detalhes de como fazer um arroz bem soltinho, não precisa lavar o arroz, vai lá ver no vídeo. E antes de colocar o arroz, já vou pré-aquecer aqui o forno a 180 graus, porque já já a gente vai colocar as berinjelas para assar, e aí o forno já fica ligado também para as outras coisas, que vai ser o escondidinho e o cowboy beans, que a gente vai finalizar no forno também. O alho já começou a perfumar e eu posso colocar o arroz. O cálculo do arroz é o mesmo no feijão, 1/4 de xícara de arroz cru por pessoa por refeição. O arroz vai ser usado para acompanhar o feijão indiano 2 vezes, para acompanhar o cowboy beans 1 vez e para acompanhar a berinjela 1 vez. Então são 2 xícaras de arroz cru que eu tenho aqui. Sal, porque no outro vídeo de marmitas eu esqueci de colocar sal no arroz. E vou cobrir com água. Temos aqui as berinjelas que eu vou levar pra assar. Eu achei essas daqui no mercado super bonitinhas, mas pode ser, obviamente, qualquer berinjela. Cada berinjela eu vou cortar na metade, e aí cada metade vai ser uma refeição para uma pessoa, porque a gente vai rechear. Então vai ser uma metade de uma berinjela recheada. E aí eu só vou cortar essa partezinha aqui da berinjela. Vou cortar ao meio. E aí a gente faz, ó, cortes assim. E depois vai penetrar também mais o sabor aqui.
Vou colocar aqui na assadeira. Parecia que não ia dar, ficou meio apertado aqui, mas no final foi o tamanho certinho de assadeira. Aqui a gente desliza tudo, até os utensílios. Vou colocar um pouco de sal, um pouquinho de azeite e já vai para o forno pré-aquecido a 180 graus. Mais ou menos uns 15 a 20 minutos, não tem o tempo certinho, vai olhando, quando ela estiver macia, tá pronta e a gente pode tirar do forno. Agora eu já vou testar aqui as batatas, provavelmente já deu o tempo das batatas. Eu espeto com garfo, ó, e elas já estão bem macias, então eu também já posso tirar as batatas aqui. Escorrer as batatas, eu dei uma passada em água fria, mas a gente precisa esperar esfriar, porque elas estão bem quentes. Reservei a mesma panela, que depois eu vou fazer o purê aqui, para usar uma panela só. Também já deu o tempo do feijão, então eu vou tirar ele aqui. Eu vou transferir o feijão para cá, só para poder tirar depois a panela ali de pressão. Também já deu aqui o tempo do arroz. Enquanto a gente espera as batatas esfriarem, para a gente poder descascar e fazer o purê, vamos começar a fazer a carne moída. A cebola dourou, vai o alho. E já vou entrar com a carne moída. Aqui eu tenho 1 kg de carne moída que eu vou dividir em 3 pratos. A carne moída para as almôndegas eu vou pegar depois, porque aquela a gente vai partir dela crua para modelar as almôndegas. A gente vai separando essa carne. E como eu vou usar essa carne como base para 3 receitas diferentes, que tem sabores diferentes, eu vou temperar ela aqui bem simples, só com sal e pimenta do reino. E aí depois, quando a gente for usar para cada receita, aí a gente pode colocar uns temperinhos diferentes. O ideal seria já refogar aqui para os temperos apurarem mais. Eu gosto, por exemplo, de temperar, de refogar os temperos junto com a cebola. Mas aí nesse caso, como eu quero otimizar e usar a mesma base, a gente pode fazer assim, que fica mais prático. Também daria para usar a carne só com sal e pimenta do reino para todas as receitas. É que aí eu acho legal a gente incrementar com os temperinhos específicos que vão deixar cada prato com a sua carinha. A carne já dourou bem aqui, eu vou deixar ela terminar de cozinhar na passata de tomate. Eu sempre uso passata de tomate aqui, que é super prático. E uma dica, se você não for usar tudo, porque eu, por exemplo, compro a garrafa, e às vezes se você deixa ali na garrafa, mesmo na geladeira, ela começa a criar fungo, principalmente ali perto da boca. Então o ideal é você transferir para um outro recipiente. E o que eu fiz, por exemplo, foi congelar. Eu coloquei em forminhas de gelo e congelei, depois eu transferi para um saquinho. E aí, como ficou aqui um tempo, já até descongelou e já tá líquida de novo. Mas você pode até colocar direto aqui os cubinhos de gelo. No caso, os cubinhos de passata. Aquele chorinho de água. E agora a gente deixa reduzir aqui em fogo médio para ela apurar o sabor. E eu já vou começar a fazer o feijão indiano. Só que eu esqueci de cortar o tomate que vai no feijão indiano. Então, já vou pegar o tomate para cortar também. Para o frango indiano, cismei com frango. Para o feijão indiano, vou cortar 2 tomates. E, gente, vocês não vão acreditar. Mesmo com a minha colinha, eu consegui esquecer. Eu ia colocar uma cenoura aqui cortada em cubinhos bem pequenininhos junto com a carne, pra ficar mais nutritivo, né? Colocar mais vegetais. Só que eu esqueci. Então, vai ser cenoura mesmo, que se eu colocar aqui agora, acho que ela não vai cozinhar, vai ficar meio dura. Então, vai ser a cenoura, mas fica a dica aí pra vocês colocarem uma cenoura cortada em cubinhos bem pequenininhos aqui, refoga junto com a cebola, depois deixa ali cozinhando junto com a carne, e é isso. Vou cortar o tomate em cubinhos. Como é um prato indiano, eu tô usando a manteiga ghee, que eu já ensinei a fazer lá no meu Instagram. É bem fácil de fazer. É claro que você pode usar azeite também. Essa manteiga ghee, se você faz em casa, ela é mais barata. Se você compra no mercado, ela também é cara. Mas se você faz em casa, ela é mais barata do que o azeite, que não está barato. E ela tem um ponto de fumaça alto, bem mais alto do que o da manteiga comum. Então ela pode substituir bem o azeite. A manteiga esquentou, vai a cebola roxa. Vou temperar com sal. E eu já vou colocar os temperinhos indianos desse prato. Vai um pouquinho de gengibre em pó, cúrcuma, cominho e uma pitadinha de canela. Gente, o cheiro é maravilhoso, já perfuma a cozinha inteira.
E nesse prato, às vezes, vão até outros temperos, né? Porque a cozinha indiana é carregada no tempero. Mas aí que eu quis simplificar com coisas que são um pouco mais acessíveis. E também mais fácil, né? Usei tudo em pó. Poderia usar, por exemplo, a semente de cominho, poderia usar o gengibre ralado, mas eu quis usar tudo em pó para ser mais prático. Vai o alho e os tomates. Deixar os tomates darem uma desmanchada aqui e já a gente bate isso daqui, mas antes eu vou tirar as berinjelas que já deu o tempo delas. E agora eu já posso tirar daqui o potinho com as cascas e a palha. Já falei várias vezes em outros vídeos, não joga fora, guarda isso aqui, coloca no congelador, no pote ou no saquinho, depois você joga isso aqui numa panela com água e faz um belo caldo de legumes a custo zero. O tomate já deu uma boa desmanchada aqui. Vou transferir isso aqui para o liquidificador. Para bater aqui junto, eu já vou colocar mais ou menos uma concha do feijão que a gente cozinhou. Bati até ficar homogêneo, eu vou voltar com isso daqui pra frigideira, porque ele vai ser a base pro nosso molho, que vai dar uma engrossada no feijão. E aí agora aqui na frigideira, eu vou colocar metade do feijão e a outra metade a gente vai usar pro cowboy beans. As folhas de louro ficaram aqui, né? Vou até deixar, que aí vão dar mais um saborzinho e depois eu tiro. Agora a gente deixa aqui em fogo médio, para ele terminar de apurar, dar uma engrossada e vai estar pronto o nosso feijão indiano. A carne moída também já está pronta, já reduziu. E todo o feijão que sobrou aqui vai ser para o nosso cowboy beans. Eu vou fazer aqui porque aí a gente coloca os temperinhos e já leva para o forno para finalizar. Esse feijão que sobrou aqui, ele tá até com bastante caldo, mas é legal porque a carne moída vai dar uma absorvida. E aí quando a gente levar para o forno, não corre o risco dele ficar seco. Então eu vou colocar mais ou menos um terço, tá, da carne moída aqui, porque aí o resto a gente vai usar para os outros pratos. E agora a gente vai colocar os temperinhos aqui. Vou dar uma coladinha. A gente vai colocar uma colher de sopa de mostarda. Eu tô usando a Dijon, porque era a que tinha na minha geladeira, mas pode ser a mostarda amarela também. Uma colher de sopa de shoyu ou de molho inglês. Eu tô usando shoyu porque não tinha molho inglês. Uma colher de sopa de mel. E uma colher de sopa de vinagre de maçã. Agora a gente mistura. Eu falei, né, que parece aqueles pratos americanos de TikTok. Com umas coisas, um monte de coisa misturada, nada a ver com nada. Mas pode acreditar que fica gostoso. E a minha ideia era levar para o forno nesse pote aqui. Mas eu não sei se vai caber tudo. Vamos lá, fé em Deus que vai caber. Gente, olha isso, ficou no limite do pote, sério. Eu acho que eu tô gastando a minha sorte nos vídeos, porque as coisas estão saindo assim muito certinhas, entendeu? Agora a missão é só levar isso aqui pro forno sem deixar vazar. Parece que tivemos sucesso na missão. E é chegada a hora de fazer o nosso purê para o escondidinho. As batatas já estão bem frias agora, e aí é só a gente ir puxando aqui, que a casca vai saindo super fácil. Olha como sai fácil a casca, gente. Essa dica aqui é pra você que não gosta de descascar batata. E pra fazer um purê mais lisinho, eu gosto de usar um espremedor de batatas. Se você não tiver um espremedor, você pode passar na própria peneira. Tem gente que espreme com garfo, né? Mas com garfo não fica tão lisinho. Pra fazer um purê realmente lisinho, é legal ou o espremedor, ou então você passa na peneira. Agora aqui eu já coloco sal, um pouquinho de noz moscada ralada. Aí eu vou colocando leite meio aos poucos aqui até formar um purê lisinho. Eu ligo em fogo baixinho e vou apertando aqui com uma colher. Vou colocar mais um pouquinho de leite. Parece muito, mas a batata vai absorvendo esse leite e aí vai deixando cremoso. E aí, pra finalizar, uma colherzinha de manteiga gelada. E a gente mexe, que vai deixar o purê mais aveludado. Purê pronto e vamos montar o nosso escondidinho. Eu vou usar esse pote, que é igual o pote que eu usei pro feijão. Esse pote é ótimo, que ele é de vidro e ele pode ir ao forno, pode ir à geladeira, pode ser congelado. Já fica prático aqui. E o tamanho desse pote dá certinho para 4 porções, quando eu vou complementar com uma saladinha, uma coisa assim. Então ele é bem prático, por isso que eu gosto de já fazer nele. Uma camada de carne embaixo. Vou
feijão já tá pronto. Foi uma missão tirar isso aqui do forno sem fazer sujeira, mas consegui. E agora vai o escondidinho pro forno, só pra dar aquele douradinho que a gente gosta. Nosso feijão indiano também já está pronto. Eu vou colocar aqui o recheio de carne na berinjela. E aí, pra isso, a gente vai amassando assim aqui, pra ter espaço pro recheio. Mas não precisa tirar essa parte interior da berinjela, que a gente não quer desperdiçar. E nessas duas, eu já vou colocar purê. Essas que tem o purê, eu acho interessante porque elas já são uma refeição quase completa. E aí eu vou servir só com uma saladinha. E aí essas duas aqui eu vou cobrir com bechamel, que a gente vai fazer agora rapidinho. E aí essas sim, depois a gente serve com arroz pra complementar. Gente, bechamel, eu fiz várias vezes aqui no canal, né? Partes iguais de manteiga e farinha, a gente faz o roux, adiciona o leite aos poucos e aí é só deixar engrossar. E aí o importante é deixar isso daqui cozinhar pra não ficar com aquele gosto de farinha. E aí quando começar a ficar com essa corzinha assim, mais escura, a gente pode começar a colocar o leite. Aí vai colocando aos poucos, mexendo pra não empelotar. Agora aqui eu vou colocar sal. Vou colocar também noz moscada, que super combina com molho branco. E aí quando o molho começa a desgrudar assim da panela, e a gente passa o dedo aqui, ele forma um caminho na espátula, tá pronto. Vou colocar o molho por cima da berinjela. Vou levar pro forno rapidinho, só pra dar uma douradinha. É opcional, se você não quiser, não precisa colocar no forno. E se você preferir, você também pode colocar no forno só na hora de servir. Você pode colocar até uns minutinhos na airfryer só pra dar uma douradinha. A própria berinjela você também pode fazer na airfryer, se você preferir. Se você mora sozinho, por exemplo, pode ser mais prático colocar na airfryer. Você coloca na airfryer até ela ficar molinha. O escondidinho também já está pronto. E agora só faltam as nossas almôndegas. Só que assim que eu coloquei as berinjelas no forno, eu lembrei de uma coisa que eu preciso confessar, que eu esqueci também. Além da cenoura, carne que ia na berinjela, eu ia colocar uma pitadinha de canela. Porque essas receitas gregas, elas às vezes levam uma pitadinha de canela. Eu consegui esquecer e olha que eu tô usando no meu próprio roteiro. Mas assim, eu consigo me confundir com as minhas próprias coisas. Igual outro dia, eu fui fazer um pão de hambúrguer e eu sempre guardo o gergelim, que eu ia colocar por cima, no mesmo pote. Só que eu andei fazendo uma rearrumação ali nos potes e eu troquei o gergelim de pote. E aí no pote onde ficava o gergelim, eu coloquei o trigo pra quibe. Aquele trigo que eu já usei em algumas receitas aqui no canal, que ele é mais branquinho. Aí eu fui pegar o gergelim pra colocar no hambúrguer e eu não vi que aquilo não era gergelim. Quando eu tirei do forno, tava com um aspecto meio estranho, ele tava meio duro, sabe? Aí eu falei, gente, mas isso é gergelim? Que estranho, ele torrou no forno, isso nunca acontece. Não tava muito agradável de comer porque tava meio durinho. E eu fui me perguntando por que o gergelim tinha ficado assim, se isso nunca tinha acontecido. Aí eu só descobri uns dias depois, porque eu tava procurando outra coisa, eu olhei o pote onde sempre fica o gergelim e eu vi que lá estava o trigo pra quibe. Aí eu falei, bingo, o que eu coloquei no hambúrguer não foi gergelim, foi trigo pra quibe. Se sabe das minhas boas intenções, fica a dica pra você colocar uma pitadinha de canela, bem pouquinho, na carne que vai na berinjela e não coloquem trigo pra quibe no pão de hambúrguer porque não dá muito certo. Eu vou fazer as almôndegas bem simples, com uma carinha mais italiana, mas a almôndega é uma coisa super versátil. Mudando os temperos, você já muda completamente a carinha das almôndegas. Tem até uma almôndega de frango, que acho que é vietnamita aqui no canal, que eu faço com leite de coco, que fica bem interessante também, bem diferente. E aí, pra fazer as almôndegas, eu vou usar um truquinho, que eu gosto bastante, que é colocar um pouquinho de pão, um pão dormido. Nesse caso aqui, esse pão nem era dormido, ele tava congelado, deixei ele descongelando, mas pode ser um pão dormido. Eu vou cortar ele em pedaços e aí eu vou molhar com leite. Isso também deixa mais suculento. E aí você pode usar qualquer pão. Inclusive, se você quiser usar um pão sem glúten, por exemplo, você pode usar. Esse daqui é um pão de aveia. Inclusive, foi o mesmo pão que eu usei no outro vídeo de marmitas para fazer o arroz de galinha. Só que esse aqui eu tinha congelado. Eu cubro com leite. Vou colocar só mais um pouquinho. Aí depois eu dou uma espremida antes de misturar nas almôndegas. Eu ia fazer as almôndegas aqui nessa tigela. Eu deveria ter feito pão em outra tigela e botar as almôndegas aqui, né? Vou pegar uma tigela menor para transferir esse pão. Já vou colocar a carne aqui nessa tigela e aqui eu tenho mais ou menos 300 gramas de carne moída.
Vou temperar com sal, pimenta do reino. Em geral, quando eu faço almôndega, eu gosto de colocar também cebola. Você pode picar bem pequenininho, mas no meu caso, eu vou ralar. Porque agora eu tenho um ralador que não suja tudo. Pode colocar no processador também. Mas eu tô com um pouco de preguiça de sujar o mini processador só pra uma cebola. Então eu vou ralar mesmo. Eu me pergunto por que eu não comprei um ralador desse antes. Tava sofrendo com aquele outro, sujando tudo. Eu vou espremendo o pão aqui e vou juntando aqui nas almôndegas. Se você preferir, você pode usar a farinha panko, porque a farinha panko, ela basicamente é o pão torrado, pão dormido, que a gente coloca no forno e aí depois bate e faz a farinha panko. Então é uma opção também. E agora é só a gente misturar isso aqui. Mistura bem pra ficar homogêneo. Consegue fazer almôndega só com a carne moída. Você não precisa colocar o ovo, não precisa colocar farinha, não precisa colocar nada pra dar a liga. A própria carne, você vai trabalhando ela e ela dá a liga. Mas ele deixa mais suculento. E aí agora é só a gente fazer as bolinhas. Eu não gosto de fazer as almôndegas muito grandes, porque senão às vezes elas ficam desmanchando ali na hora de levar pra frigideira. E eu acho que deixa mais agradável também de comer quando ela fica um pouquinho menor assim. Então esse é o tamanho que eu faço. Tô colocando aqui no prato. E antes de levar as almôndegas pra frigideira, eu só vou tirar as almôndegas aqui do forno, que já deu tempo. Quando já tava quase dando tempo das berinjelas, que o bechamel já tinha quase derretido e as batatas já estavam um pouco douradinhas, eu aumentei um pouco o forno para formar essa casquinha crocante no bechamel. Na receita do moussaka eu fiz um bechamel um pouco diferente, que a gente colocava uma gema de ovo e um pouco de queijo, que ajuda ele a ficar mais douradinho. Mas dessa vez eu quis fazer mais simples, então não coloquei queijo, não coloquei gema de ovo, fiz no bechamel normal e aí eu só aumentei o forno para formar esse douradinho. Você pode fazer no forno ou na air fryer, mas eu gosto de fazer na frigideira. E aí eu escolho geralmente uma frigideira antiaderente, porque assim, é interessante fazer na frigideira de inox, por exemplo, para ela ficar com aquele fundinho na panela, mas às vezes ela acaba grudando um pouco e desmanchando, então eu gosto de fazer numa frigideira antiaderente. Tem uma receita de almôndegas suecas que a gente faz as almôndegas da mesma forma, a gente doura na frigideira, só que a gente aproveita o próprio fundinho de panela da frigideira para fazer um molho. Então você vê que o molho fica até mais escurinho. E eu me inspirei inclusive nessa receita porque eu vou servir essas almôndegas com purê de batata que sobrou e um pouquinho de ervilha. Eles costumam servir assim e com um molhinho de uma frutinha que eu não sei o nome. Eu acho que é tipo uma groselha, mas não é bem groselha. Mas hoje eu quis fazer um estilo mais simples com molho de tomate para ficar legal também da gente servir num sanduíche. O azeite esquentou, vou começar a colocar as almôndegas e você pode usar azeite ou manteiga, mas nesse caso eu até gosto mais de usar azeite. A gente deixa elas dourarem bem em toda a volta, formarem essa casquinha aqui, e aí depois, se for necessário, você pode tampar, se você quiser que ela cozinhe mais por dentro. Mas não tampa logo no início, porque senão elas vão formar essa casquinha crocante, que eu acho que é ideal para o sabor. As almôndegas já criaram uma casquinha dourada de todos os lados, então eu vou abaixar o fogo e vou colocar esse molho aqui. Não dá pra você comer de vulcão de folha aqui, porque na verdade esse molho, ele sobrou de alguma coisa que eu fiz, acho que foi de algum macarrão. E aí eu tinha cortado uns tomates, e sabe aquela parte do meio que sobra com as sementes e tudo? A minha sogra me deu essa dica, e aquilo é muito bom pra fazer molho. Então eu peguei um pouquinho do molho que tinha sobrado, e aí eu bati com os tomates que eu tinha cortado, então ele já tá um pouco temperado também, mas poderia assim, então eu vou passar aqueles tomates aqui. Aí eu congelei, coloquei nesse potinho e agora eu vou usar aqui. Eu não precisa ser muito molho, eu quero só que elas fiquem um pouquinho mais molhadas pra gente poder servir uma vez com purê e aí na outra vez a gente serve no sanduíche, mas aí também já vai ter um molhinho ali pra molhar o pão. Enquanto isso, já peguei aqui uma panela, vou colocar água pra esquentar e aí já vou colocar ervilha congelada. Ervilha congelada é super prático, ela fica com sabor mais fresco assim do que a ervilha em lata, então acho legal para quando a gente vai usar a ervilha como acompanhamento, quando a gente vai usar para recheio ou alguma coisa assim,
super válido usar em lata. Como nesse caso ela vai ser meio que um acompanhamento, meu vegetal ali da refeição, aí eu prefiro usar ela congelada. É super prática porque ela não gruda, sabe? Você já pega a quantidade que você quer. E aí eu vou jogar aqui, é bem rapidinho, coisa de 2 minutinhos. E a panela nem fica suja, né, gente? Vamos combinar, só dar uma passada de esponjinha ali e tá tudo certo. E a quantidade, você pensa, eu vou fazer pra 2 pessoas pra uma refeição, que ela vai ser o acompanhamento das almôndegas junto com purê de batata. As almôndegas já estão prontas. E agora é só a gente esperar a ervilha ali cozinhar. A ervilha também já cozinhou, que é bem rapidinho. Então eu já vou escorrer. Tá tudo pronto pra gente começar a montar essas marmitas. Só que aqui a gente entrega mais do que a gente promete. Então ainda vou te dar uma dica pra você servir o chili com carne. Chili com carne não, o caba beans, de uma forma diferente. Num dos dias eu vou servir com arroz e uma saladinha. Mas aí, para não servir nos 2 dias igual, num dos dias eu vou servir o cowboy beans como recheio de uma batata. Eu vou fazer como se fosse uma batata recheada. Isso aqui você inclusive pode fazer só na hora de servir, porque eu vou fazer essa batata recheada no micro-ondas. É super rápido, 7, 8 minutos, depende um pouquinho do tamanho da batata, da potência do micro-ondas. Mas você pode já fazer antes e deixar montado. Você também poderia fazer a batata, assar a batata no forno. Mas sinceramente, eu não gosto de fazer assar a batata no forno, a batata inteira pra fazer a batata recheada, porque eu acho que acaba demorando muito. Às vezes quando você vai tirar ali, você descobre que ela ainda não tá macia, aí você tem que voltar pro forno, e aí no micro-ondas é bem mais fácil de você ir controlando o tempo e é bem mais rápido também. Então, eu vou dar a dica de como a gente faz no micro-ondas. Primeiro, a gente fura a batata, isso é pra garantir que a batata não vai explodir no micro-ondas, tá? E aí a gente vai embrulhar a batata num papel toalha molhado, não precisa ser muito molhado, úmido. E vou levar pro micro-ondas. Eu costumo deixar por 7 minutos e aí eu vou vendo, porque depende um pouco do tamanho da batata e da potência do micro-ondas também. Meu micro-ondas não é muito potente, mas como essa batata é pequena, eu vou deixar 7 minutos, aí a gente espeta, vê se ela tá macia, senão a gente deixa mais um pouco, vai colocando de 1 em 1 minuto e vai vendo se ela tá macia. Eu aprendi a fazer essa batata recheada no micro-ondas quando eu fui morar sozinha. No primeiro apartamento que eu morei não tinha forno, só tinha micro-ondas. Então eu aprendi a fazer várias coisas no micro-ondas. E é engraçado porque quando eu era mais nova, que eu morava com os meus pais, no início eles não tinham micro-ondas. Mas depois eles resolveram comprar um micro-ondas. E aí no início eles falaram, nem sei se a gente precisava do micro-ondas, mas vamos ver como é que é isso aí, né? E, gente, micro-ondas é tão prático que a gente esquentava comida no forno. Demora muito mais, às vezes resseca um pouco. Então a gente começou a usar micro-ondas e aí foi assim, amor à primeira vista. E aí quando eu fui morar sozinha, que eu não tinha forno, eu comecei a usar o micro-ondas mais pra cozinhar. Eu preciso confessar uma coisa. Até hoje, eu gosto de fazer lasanha no micro-ondas. Não lasanha pronta, congelada. Tipo, pegar a massa de lasanha, fazer um molho e cozinhar no micro-ondas. Eu não tenho muita paciência para pré-cozinhar a folha de lasanha. Eu acho muito chato. E no forno, se você não faz isso, mesmo que você coloque bastante molho, às vezes nas pontas ela fica ressecada. Mas no micro-ondas não fica, porque o micro-ondas não resseca tanto. Na hora de tirar a batata do micro-ondas, como se deixou bastante tempo, toma muito cuidado, porque ela vai estar muito quente. Então tira sempre com pano de prato ou com uma luva. Eu deixei a minha já esfriando um pouquinho ali, então ela não tá tão quente. E aí fica mais fácil de manipular. Mas por dentro ela ainda vai estar quente, então tem que tomar cuidado. Eu faço um corte aqui e a gente abre assim, sem chegar até o final. Aí com uma colher você pode tirar um pouco o excesso aqui. E vou colocar de novo aqui dentro, mas só para abrir espaço pra gente poder colocar o feijão depois. E se você quiser, com ela ainda quente, você pode colocar um cubinho pequenininho de manteiga, que ele vai derreter e vai deixar ainda mais suculento. Mas hoje eu não vou colocar não, vou deixar assim pra colocar ali na mesa pra gente montar as marmitas. Temos todas as nossas marmitas prontas pra semana. Marmitas em que a gente otimizou os ingredientes e o tempo. O que era, de repente, o ingrediente principal de um prato virou um acompanhamento de outro. Então, só porque você faz marmita, não significa que você tem que comer todo dia a mesma coisa. Você consegue, otimizando o tempo e os preparos, fazer marmitas diferentes para a semana toda. Você ainda pode fazer mais quantidade e congelar. E no vídeo anterior, eu falei que quando a gente faz marmitas para mais tempo, né, para a semana inteira, que eu tô fazendo para 5 dias da semana, o ideal é a gente já deixar as marmitas montadas no potinho, porque essa coisa de a gente ficar, por exemplo, pegando toda vez o acompanhamento, como no caso do arroz ou do purê de batata, principalmente o purê, né, que é uma coisa mais sensível. Você vai pegar o purê, aí você vai tirar um pouquinho, colocar ali como um acompanhamento no prato.
corre mais o risco de acabar estragando. Só que aqui eu vou abrir uma exceção em alguns casos. Por exemplo, o escondidinho, ele já está montado aqui bonitinho nesse pote hermético e no próprio pote em que eu assei. Então eu já vou guardar aqui, até porque o escondidinho ele vai em 2 refeições para 2 pessoas. Então eu só vou basicamente cortar uma vez e depois a outra vez em que eu vou usar. E eu vou fazer a mesma coisa com esse feijão e a carne moída. Por quê? Esse feijão com a carne moída eu vou servir uma vez na batata, dentro da batata recheada, e uma vez com arroz. Só que como ele tá bem caldoso, com bastante molho, se eu colocar com arroz, vai acabar molhando muito o arroz. E aí pode ser que não fique tão legal. E aí na hora eu tiro e sirvo. E as outras marmitas a gente pode ir montando. No caso das almôndegas, numa das refeições eu vou servir com purê de batata e ervilha. Então eu já vou montar assim. Mas a outra forma que eu vou servir essas almôndegas que eu falei pra vocês lá no início do vídeo é dentro de um pão para fazer um sanduíche, que fica bem interessante também. Esse pão aqui é caseiro, eu fiz ontem, que foi domingo, deixei pronto. E eu gosto de fazer pão também no início da semana, como eu gosto de fazer pão caseiro, também gosto de fazer no início da semana, e aí eu deixo pra semana. E aí colocando assim um saquinho próprio pra pão, um saquinho Ziploc, se tiver muito calor você coloca na geladeira, mas o pão dura a semana toda. E caso contrário, caso você ache que o pão não vai durar a semana toda, você também pode congelar. E aí na hora de usar, é só levar ele pra torradeira ou pra frigideira com um pouquinho de manteiga e o pão fica como novo. Então essa é uma dica também. Tem várias receitas de pão caseiro aqui no canal, se joga aí. Mas se não, você usa qualquer pão, tá? É porque eu realmente gosto de fazer pão. Inclusive, estou sentindo falta de trazer vídeo de pão aqui pro canal, porque já tem um tempo que eu não faço vídeo de pão aqui no canal. Preciso redespertar a padeira que existe em mim e começar a trazer os vídeos de novo aqui no canal. E aí as almôndegas que são pro sanduíche, eu vou guardar aqui separadas e as outras depois eu já monto a marmita prontinha. Aí na hora de comer é só colocar as almôndegas no sanduíche já com molho. E eu vou colocar também umas folhinhas de alface. Já dei essa dica também no outro vídeo. Sempre ter as folhas que você quiser, eu vou complementar várias refeições aqui. Então é sempre bom ter folhas lavadas na geladeira, chega do mercado, já higieniza, seca bem. Se você tiver aquelas centrífugas para secar, melhor ainda. Eu acho que é um bom investimento, porque as folhas duram bem mais, elas ficam bem mais sequinhas. E aí, mesmo secando bem, como eu vou deixar pra semana toda, eu gosto de colocar num pote assim com um papel toalha intercalado, que aí ele vai absorvendo a umidade. Espero que vocês gostaram do vídeo, que essas marmitas inspirem vocês e ajudem vocês a ter mais organização na cozinha, a comer mais saudável. Como sempre, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Esses vídeos de marmita dão muito trabalho, isso significa que eu não vou gravar por uma semana, mas pelo menos eu tenho a paz de espírito de ter comida pronta na geladeira para 5 dias da semana. Então se você também não tem muito tempo para cozinhar durante a semana, ou se você quer otimizar o seu tempo, tira 2 horinhas do seu final de semana, ou ali no início da semana, quando sobrar um tempinho, e faz marmitas para a semana toda. Pode até fazer mais quantidade e congelar, assim você precisa ir menos vezes para a cozinha. Então tudo é uma questão de organização e aí você vai ter uma preocupação a menos. E continua nesse vídeo, porque agora eu vou te mostrar todos os pratos prontos, montados no prato, para você ver como eles ficaram e para ter ideias de como servir também. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.